Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Então, beleza? Olha, separei aqui 3 relatos de Maledite para vocês, tá? Eles não são assim tão longos, mas vamos lá ver do que se trata. De Maledite, Maledito, né? O primeiro relato, na verdade, não tem título. É Relato de Maledite. Então, eu acabei dando título para ele aqui de Um Triângulo de Maleditos. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Sou eu novamente, a fulana. Vim hoje contar um relato sobre a minha mãe. Então, eu tenho que contar desde o início, para que vocês possam compreender. Desde que me entendo por gente, sempre soube que fui adotada, mas até aí tudo bem. Porém, as minhas irmãs adotivas não gostavam de mim, porque falavam que a culpa dos pais delas terem se separado era por conta da minha mãe. Beleza. Anos se passaram, a minha mãe, que vou chamar aqui de... os nomes estão trocados, né? Enfim, sim. Beleza, anos se passaram e a minha mãe, que vou chamar aqui de Dulce, e a Malu, ex do meu pai, eram do mesmo terreiro. O meu pai não frequentava o terreiro, somente a ex-mulher, no caso a Malu. Minha mãe e seu filho do meio, que vou chamar aqui de Paulo, minha mãe... a minha mãe, a Dulce, e a Malu eram do mesmo terreiro. Meu pai não frequentava o terreiro, somente a ex-mulher dele, a Malu, a minha mãe e o filho, não sei se é da Malu ou da mãe dela, o filho do meio, que vou chamar aqui de Paulo. Até aí tudo bem. Não eram amigos, mas também tinham cada um respeito aí pelo outro. Quando eu completei os meus 7 anos, saímos do interior e fomos para uma cidade maior, porque eu tinha que estudar, e isso em meados dos anos 90. Beleza, já na cidade, minha mãe começou a frequentar um outro terreiro de um tal de pai de santo lá que era bem conhecido. Vinha gente de muitos lugares para se benzer e fazer trabalhos com ele. Ela sempre me levou, pois também naquele tempo não tinha onde me deixar, né? E eu cresci nesse ambiente. Ao decorrer dos anos, esse pai de santo sempre falava para minha mãe que tinham jogado uma demanda nela, mas nunca falava quem era a pessoa. Então a minha mãe começou a colocar na cabeça que seria a ex do meu pai que estaria fazendo trabalho para ela. E é a partir daí que a minha mãe se torna uma maledite. Devido ela fazer alguns trabalhos em casa, eu já tinha por volta dos meus 12 anos, aí eu comecei a ver vultos, porque acho que ela fazia alguns trabalhos em casa. Comecei a ver uns vultos, sentir um peso sobre a minha cama quando eu estava deitada. Comecei a ter pesadelos horríveis durante a noite, acordar aos gritos. Eu me sentia observada o tempo todo. E essas coisas mais. Então ela começou a fazer trabalhos de devolução, digamos assim, para a Malu. E toda doença que ela sentia podia ser uma dor na unha. Ela ia lá no pai de santo e ele a benzia e dizia que era coisa de demanda, que era coisa mandada. Na verdade, eu acho, a minha opinião aqui, tá? No caso da moça que nos conta essa história, a minha opinião aqui, que ele meio que manipulava as pessoas que iam lá. Eu até achava ele bem mentiroso, na verdade. Que ele era mais um pai de santo de Araque do que um pai de santo de verdade. Bom, e isso ele passava banhos, rezas e rituais para minha mãe fazer. Eu vi várias vezes ela fazendo trabalhos para Malu e às vezes eu tinha que ajudá-la, pois tinha que escrever o nome dela e da minha mãe e como ela... pois eu tinha que escrever o nome dela e a minha mãe, como era analfabeta, me pedia para fazer isso. Até aí, os anos continuaram passando. Qualquer doença que minha mãe tinha, ela atribuía a demandas que a Malu mandava. Aí, em meados dos anos 2008, então por volta do ano de 2008, nós
conseguimos a tão sonhada casa própria, com muita dificuldade, mas conseguimos. Estávamos muito felizes na casa nova, era por volta de junho, tinha chegado as férias e a minha madrinha pediu para eu viajar com eles para o interior, para uma chácara que eles tinham lá. E como eu não conhecia acho que a chácara, é isso? Minha mãe aceitou e deixou eu ir. Passei as férias todas para lá, exatos um mês, né? Fiquei um mês, 30 dias lá. Quando voltei, a minha mãe tinha ido ao médico e ele tinha falado que ela estava com um câncer. Sim, um câncer. Eu fiquei muito triste, fiquei desolada. Eu tinha só 17 anos e o chão se abriu sob os meus pés. Eu não sabia o que fazer. Quase fui reprovada, pois eu não conseguia estudar. Já estava no 3º ano do ensino médio e acho que só passei porque os professores ficaram com dó da minha situação. Alguns meses se passaram e aconteceu algo inusitado nessa casa nova. A minha mãe estava deitada na cama e tinha... Sabe como... Minha mãe estava deitada na cama e ninguém... Nossa, é eu que li errado aqui. Aconteceu algo inusitado nessa casa nova. Minha mãe estava deitada na cama e ninguém sabe como e nem de onde caiu em cima da cama uma cobra. Muito feia, por sinal. Eu tenho pavor. Minha mãe estava deitada, isso já era de tarde, pois só deu tempo dela levantar da cama e aí a tal cobra caiu em cima da cama. Ela deu um grito e fomos correndo para ajudá-la. Meu pai matou a cobra, jogou fora e vida que segue. Porém, a minha mãe, que nessa casa nova tinha feito um quartinho para os santos e para as orações que ela fazia do lado de fora da casa, correu para lá e foi fazer lá os seus rituais, digamos assim. Pois bem, não sei o que ela fez, também não perguntei. Ela voltou e a vida continuou normal. Ela foi no dia seguinte no pai de santo. E ele disse que a cobra tinha sido o quê? Mandada por um homem. O filho da Malu... Tinha sido mandado por um homem. Pronto, o filho da Malu. Assim a minha mãe supôs, porque ele também frequentava um terreiro. Ainda em 2008, em novembro, eu tinha ido com ela fazer a cirurgia para a retirada desse câncer. Porém, os médicos já não mentiram e falaram que o máximo que ela teria de vida seria uns 3 meses. Que o câncer era maligno e a massa já estava do tamanho de uma laranja em seu estômago. Sim, o câncer era no estômago. Passei um mês com ela no hospital, entre a operação e a recuperação, porque foi um corte horrível, enorme na barriga dela. Da ponta da boca do estômago até da ponta da boca do estômago até abaixo. Entendi, até a região pélvica aqui. E a cicatriz dela não era muito boa, ou a cicatrização não estava muito boa. E ficamos nesse tempo nós ficamos no hospital, só eu, Deus e ela. Porque o meu pai já era de idade, não tinha como revezar comigo. Já que a cidade também era 6 horas de distância onde ela foi fazer a cirurgia, então, além disso, era longe. Voltamos para casa em janeiro, porque em dezembro ficamos na casa de uma conhecida da minha mãe. Então, em janeiro, nós voltamos para casa. Até então, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia e não podia viajar, né? Tinha que se recuperar bem. Mas insistia muito em voltar para casa. Ela insistia muito em voltar para casa e assim fizemos. Ela, ao chegar em casa, sempre falava: ainda bem que eu vim morrer em casa, com o meu velho. Eu não queria morrer no hospital. E, gente, eu me acabava de chorar. Mas sempre falava que ela ia ficar bem, que ela ia se recuperar, que Deus ia fazer um milagre. Mas, infelizmente, no dia 19 de fevereiro de 2009, 1h30 da tarde, ela veio a óbito. Ali o mundo se acabou para mim. Chorei muito. Meu pai, então, meu Deus, ele ficou desolado. E aí, agora é que vai começar mesmo o sobrenatural. Para mim, sim, eu considero como sobrenatural.
O meu pai não deixou levar o corpo para o IML, né? Para aplicar formol e fazer os procedimentos certinho. Foi fazer todos os trâmites na funerária e avisamos todos os familiares que por volta das 4 da tarde e fomos avisar todos os familiares que por volta das 4 da tarde já estavam todos na nossa casa. E naquele tempo, na cidade que eu morava, isso era absolutamente normal. O enterro estaria marcado para 7h30 da manhã do dia seguinte. Só que quando foi exatamente 2h30 da manhã, começou a sair um líquido verde da boca, como se algo estivesse explodido dentro dela. E aquilo era muito fétido. Como ninguém estava aguentando, tivemos que fechar o caixão. Na hora, a sala ficou podre e quase ninguém conseguia ficar naquela sala velando ela, a não ser eu, meu pai e os meus padrinhos. Ligamos para o coveiro, que era um conhecido, e perguntamos se ele podia adiantar o enterro para as 5 da manhã, pois ela não aguentaria até 7h30. Ele entendeu a situação e marcamos para 5 da manhã para ser o enterro. Lá fomos nós, enterramos e justamente nessa manhã caiu um dilúvio na cidade. Uma chuva de 3 dias. Só foi... Tipo uma chuva de 3 dias, caiu tudo naquela manhã. De tanta água que caiu. No dia seguinte, eu fui levar umas flores e orar pela alma dela. E quando cheguei em seu túmulo, fiquei pasma. Devido à forte chuva que deu, a terra ficou pesada e afundou sobre o caixão. Sim, aquele monte de terra afundou em cima do caixão. Chamamos o coveiro e logo ele arrumou e deixou tudo certinho. À noite, quando cheguei em casa, fiquei triste, desolada, eu chorava muito. Então, mais ou menos uns 7 dias depois, eu acho, não lembro bem, eu sonhei com ela. Vou contar um pouco do sonho. No sonho, eu chegava de algum lugar e ela estava na cadeira espreguiçadeira que ela tinha na sala. E eu olhava para ela no mesmo pijama que ela faleceu e a abraçava, beijava, chorei. Aí no sonho mesmo eu me dei conta e perguntei: "Tá, mãe, mas a senhora não tinha falecido?" E ela me respondeu: "Sim, eu morri." E aí eu notei que em seu braço tinha uma pulseirinha vermelha, coisa que a minha mãe não usava. E tinha uma pulseira tinha uma pulseira vermelha ali. É isso? E aí eu perguntei: "E essa pulseira, mãe, o que é? A senhora tá num bom lugar?" Ela somente me olhou e disse: "Isso eu não tenho permissão para falar." E sumiu. Acordei chorando e apavorada. Contei para o meu pai no dia seguinte do sonho e ele disse para eu não levar em conta, pois eu ainda estava muito triste e era coisa da minha cabeça. Bom, passou um mês de sua morte e eu tive um outro sonho. Sonhei agora com um homem, careca, alto, todo de preto, me perseguindo numa rua escura. Então eu corri até a casa do meu ex-marido, que na época era meu namorado, e me refugiava lá. E esse homem ficava na rua me esperando sair de casa. Então, como eu não mais o vi, saí da casa e corri para a minha. Então, no céu apareceu o rosto daquele homem, só que num corpo de ave. Uma ave imensa, preta. Não sei que ave era, parecia um corvo, só que gigante. Em uma de suas garras havia uma faca suja de sangue, e ele me falava gritando: "Era para eu ter levado você! Eu queria você! Era para ser você no lugar dela!" Ana, eu acordei apavorada e não sabia o que fazer, e nem o que aquele sonho significava. Resolvi, então, vender a casa e sair de lá, porque as lembranças não estavam me fazendo bem. Após 3 meses, eu descobri que estava grávida. Até a minha gestação final dos 9 meses, eu estava de boa, tranquila. E mais ou menos, eu não me recordo se foi 1 ano depois, talvez menos, mais ou menos 1 ano depois, a Malu também teve um câncer também no estômago e definhou até a morte também. Sim, ela faleceu exatamente igual a minha mãe faleceu.
Eu ainda fui na casa da minha irmã adotiva visitá-la. Afinal, eu não tinha nada contra ela, né? Era ela e minha mãe que não se gostavam. Eu não tinha nada a ver na história. Quando meu filho tinha 2 anos, isso fazia mais ou menos 1 ano e meio do falecimento da Malu. O seu filho, Paulo, lembra lá do começo do relato que também frequentava o terreiro? Pois é, ele também faleceu. Só que ele faleceu caindo dentro de um poço, que estava seco, por sinal. Não tinha água e ele teve um traumatismo craniano. O colega que estava com ele falou que ele começou a rodopiar, falar umas coisas sem nexo e caiu dentro do poço. Muitos até o culparam, falaram que esse amigo que tinha empurrado ele, coitado, ainda levou a culpa por algo que não fez. Só que o legista foi lá, examinou, fez tudo certinho e foi apontado que era queda e não um empurrão. O modo que ele caiu não teria sido empurrado, e sim uma queda. Então eu quero tirar as minhas dúvidas com vocês, assombrados. Tudo isso teria sido obra de magia negra que a minha mãe fazia para Malu, a Malu fazia para minha mãe e ela fazia para o meu irmão e o meu irmão devolvia? Teria sido um triângulo entre maleditos, né? Que por sinal custou a vida dos 3. Pois bem, após exatos 9 anos, vi na minha rede social que o pai de santo havia falecido também, e também de câncer no estômago. Seria coincidência? Ou ironia do destino? Hoje vejo as coisas com outros olhos, por isso eu quero a opinião de vocês. Esse foi o meu relato, beijos a todos e que Deus nos abençoe sempre. Tchau! Um beijo para você, muito obrigada. Eu não acredito em coincidências. Os 3 de câncer no estômago. Vai saber o que eles fizeram, com o que eles mexeram. E esse rapaz desorientado, rodopiando e falando coisa com coisa até cair no poço, será que ele também estava sendo atormentado ou cobrado por alguma coisa com o que ele pode ter mexido? Se esse pai de santo não era muito certo aí nas coisas, manipulava as pessoas, vai saber com que tipo de entidade ou espírito que ele mexia, o que é... Nossa, né? Sei lá. Qual a opinião de vocês? Se forem deixar as opiniões, os comentários, que seja sempre com respeito, ok? Bom, então vamos para o próximo relato de maledite ou de maledito aqui, que é este daqui. Na verdade não fala muito em maledite ou maledito, mas vocês vão entender o contexto. Nunca faça amarração para alguém. Oi Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulano, acompanho o canal desde que eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 20. Sempre quis ser chamado de Fulano e mandar relatos para vocês, e aqui está o meu. Nesse relato não haverá nomes, e se tiver pode ficar tranquila, pois vão estar trocados. Vamos lá ao relato. Para contar tudo com detalhe e clareza, tenho que voltar um pouco no tempo. Eu tive um namorado no final do ano de 2021 e ele me deixou. Simplesmente disse que estava me usando, pois estava recém-terminado, mas quando viu que eu era boa pessoa, decidiu não continuar com isso e não queria me magoar mais. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida e isso piorou tudo. Eu fiquei muito magoado, fiquei muito triste e passei 1 ano tentando me recuperar. Fiquei recluso, com vergonha de mim mesmo, com uma baixa autoestima, sempre muito triste. A pessoa perfeita para um obsessor se alimentar das energias negativas. Após decidir lutar contra isso, me recuperei. Fiquei novo em folha e decidi dar uma chance para um novo amor. Conheci então um rapaz no final do ano de 2022, que foi simplesmente incrível. Conversamos bastante, fomos ao cinema, ele segurou minha mão, estávamos sempre juntinhos. Dediquei até uma música da Lana Del Rey para ele, mas como tudo que é bom dura pouco, e se a esmola é demais, o santo também tem que desconfiar. Tudo com o passar do tempo foi mudando. No começo era flores e tudo de bom. Depois eu estava em uma relação que ele começou a questionar a minha aparência.
que eu devia me cuidar e que eu seria mais bonito se eu fosse mais magro e com o corpo mais definido. Invalidou os meus medos, como ter medo do mar e não querer ir à praia, ou não ir a circos por ter medo de palhaços. Me dava inseguranças sobre se eu realmente era suficiente. Ana, ele me quebrava para me curar de novo. E eu estava em uma relação abusiva, na qual eu não conseguia largar por medo da solidão, por medo de não ter outra pessoa. Ele, muito bonito, muito atraente e educado. Com medo e cansado de estar, com medo e cansado de estar assim, eu acho, acordando durante as madrugadas, com medo e cansado de estar assim, acordado durante as madrugadas, olhei uma publicação que falava sobre ferver o nome de alguém com açúcar e não sei o que, para que a relação se adoçasse e ele fervesse de amor por você. Eu não pensei direito e para mim me parecia uma boa ideia. No entanto, Ana, eu estava redondamente enganado e não tinha ideia do que eu estava fazendo. Então fui lá eu, ferver o nome dele, com um sorriso e lágrimas no rosto ao mesmo tempo, contando que isso ia dar certo. Depois de fazer, no outro dia, ele estava bem, melhor, mais simpático, carinhoso. Nossa relação mudou literalmente do dia para a noite ou da noite para o dia. E aquilo até me assustou um pouco, mas no começo não me importei, até começar a vir o pior. Eu comecei a ficar mais inseguro ainda, comecei a ter pânico, comecei a me sentir frio, gelado, um medo constante e até falta de ar. Pensava nele o tempo todo e até o sono eu perdia e fazia de tudo para agradá-lo. Me tornei um dependente emocional. Nossa relação está ótima, mas eu não estou ótimo. Depois de pesquisar sobre, descobri relatos de pessoas que fizeram e o preço que pagaram. Elas ficaram obcecadas, ciumentas e recorrentemente doentes. E agora eu me encontro assim. Penso nele o tempo todo, em todos os momentos, e isso não é saudável. Sinto alguém de preto me observar à noite no quarto ou bater na minha janela depois da meia-noite. Não durmo como antes e choro constantemente escondido em casa ou no banheiro do trabalho. Já não sou quem eu era antes, Ana. E sei que essa é a consequência. Minha mãe me ensinou que nessa vida tudo tem um preço. A vida te dá, a vida te cobra e depois ela vem e toma. E quando ela cobra o preço, é sempre muito mais alto do que você pagou. Esse chegou... acho que aqui chegou o fim do meu relato. Deixo aqui um recado para todos. Não forcem alguém a ficar com vocês. Não façam algo que não seja natural. Abram a gaiola e se a pessoa não voar, significa que ela te ama. O preço que se paga é muito alto e ninguém deveria passar pelo que eu estou passando. Obrigado por ler o meu relato, Ana. Te acho incrível e admiro muito o seu trabalho. Um beijo para você e para a família e para todos os assombrados. Em breve voltarei para contar mais relatos, inclusive se eu conseguir superar isso ou não. Vai superar sim. Trabalha aí a sua energia, o perdão para você mesmo, se perdoar também, tá? Botar a energia para cima, procura algo aí que você goste de fazer, algo que eleve a sua energia, músicas que você se sinta bem, músicas que falem coisas boas também, ou que não falem, mas que tenham uma boa vibração. E se de repente o que eu falo sempre aqui, às vezes é muito válido também, muitas vezes, procurar uma ajuda psicológica por conta dessa dependência emocional, dessa insegurança que acaba surgindo para um, para outro ao longo da vida. Isso não é vergonha para ninguém, tá? E buscar ajuda quanto a isso também. Isso pode ajudar muito. Então, juntar as duas coisas, o espiritual
e o físico, o mental, o emocional, né? Então, mas consegue sair sim, tudo passa, ok? Mas é isso, fica assim, se criam maledites e maleditos, né? Enfim, não é só isso, é complicado. Vamos então para o próximo e último relato de hoje, do Maledite Night, ok? Que é este relato aqui, Maledite adolescente, porque tem maledite em todas as idades. Nós já vimos relatos aqui até de maledite criança. A criança era maldosa, rapaz, a criança era maldosa. Fazia as coisas ali que você fala, menina, olha, nem adulto conheci com as maldades assim no coração, e a criança ia lá e fazia. Então tem maledite de todas as idades, de criança a velho. Mas vamos lá, essa é a adolescente. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, como você sempre chama, e eu quis expor o meu relato aqui. Se houver nomes, estarão trocados. Vamos lá. Eu moro numa cidade um tanto quanto pequena, e como toda cidade assim, há muita fofoca, todo mundo se conhece, né? Existem pessoas boas e ruins, como em todo lugar, e eu vou contar a minha experiência aqui de como eu fui prejudicada por uma das pessoas ruins. Eu estudo em uma escola pública e sempre tive poucos amigos, mas amigos verdadeiros. Nunca me interessei por ninguém de lá até conhecer o Luca. Luca era um menino de 16 anos. Bem simpático, bonito, muito ligado à sua religião. Eu já o conhecia, mas nunca tinha tido interesse nele. Até que um dia estávamos em uma palestra lá na escola e eu acabei trocando um olhar com ele e comentei com uma amiga que me passou o número dele, e aí eu o chamei. Começamos então a conversar e acabamos ficando, mas no outro dia ele nem me olhou e eu fiquei sem entender por quê. Como eu comentei, moramos em cidade pequena, então já sabe, né? No outro dia algumas pessoas já comentavam sobre isso na escola. Mas até aí tudo normal, digamos assim. Se não fosse por um fato. Isso chegou ao ouvido de uma menina que gostava dele. Não fazia a mínima ideia que eles conversavam. Ele nunca me falou. Eu nunca escutei a respeito. Eu juro que eu não sabia. Aí começou meu inferno. Ela começou a querer demonstrar que era ela que tinha ele, que os dois estavam juntos. Eles saíam muito, faziam parte do mesmo grupinho de amigos e conversavam ao mesmo tempo que ela conversava, e conversavam ao mesmo tempo que ele conversava comigo, o que eu fui saber só tempos depois também. Do nada, ela resolveu se aproximar de mim. Eu já sabia quem ela era, então eu não dei tanta bola, mas eu a tratava com educação. Até que ele começou a deixá-la um pouco de lado. Ele não respondia mais às suas mensagens, não a tratava como antes, era mais frio e tudo mais. Ela associou tudo isso a mim, como se eu tivesse culpa. Começou a falar mal de mim, começou a fazer intrigas, fazia as amigas dela me mandarem mensagem quando ele não respondia para saber se estava comigo, essas coisas. Isso nunca me afetou tanto. As pessoas me conhecem, sabem do meu caráter. Nós voltamos a conversar um tempo depois e ele me contou que ela vivia falando mal de mim, insinuando coisas, jogando indiretas para saber se ele realmente gostava de mim e muitas outras coisas. Até então era só picuinha, só idiotice de adolescente, até ela começar com as amarrações. Certo dia eu passei muito mal, tinha muita dor de estômago, muito enjoo, eu não conseguia comer nada. Meu cabelo começou a cair, estava muito mal. Lá, eu ia a médicos e ninguém nunca descobriu o que eu tinha. No meio disso tudo, o Luca se afastou. Não me procurava, mal conversava comigo, me tratava com frieza e era rude às vezes. Eu estava cada vez pior, quando nós paramos de conversar e eu piorei de vez. Eu gostava dele, sabe? Eu achava que a gente ia ter algo lindo pela frente. Eu achava que teríamos algo lindo pela frente. A minha saúde estava cada vez pior quando a minha avó, cristã, falou que aquilo era coisa espiritual. E de fato era. Ela começou a orar por mim, pedir pela minha saúde e eu comecei a melhorar.
Minha amiga era da Umbanda e também dizia que era espiritual. Até que me disse um dia na escola que havia sonhado com a Luana, fazendo amarração para minha vida e para o Luca. Ela disse que era para eu ficar doente, feia e magra, para ele não me querer mais. Ela disse que eu precisava buscar ajuda. Eu sou grata à minha amiga e à minha avó até hoje. Comecei sim a melhorar, comecei a ganhar peso, já comia melhor, meu cabelo parou de cair bastante e eu voltei a ir à escola, já que eu faltava muito à escola por conta da fraqueza e tal, e vivia pegando atestados. Quando voltei para a escola, o Luca e a Luana estavam juntos e todo mundo me olhava com uma certa pena. Pareciam me olhar e pensar, ai, coitada, tem que ver isso. Ana, eles seguem juntos até hoje, mas um amigo dele me disse que vivem entre brigas, que ele é agressivo e ela também, que eles não se respeitam, etc. Mas eu não quero nem saber. Não me interessa, nem me preocupa mais. Apenas quis contar o meu relato, que para muitos pode parecer besteira de adolescente, mas não foi. Eu passei, eu sei como foi. Tomem cuidado com pessoas assim, galera. E foi isso. Espero que tenha ficado fácil de entender. Eu te adoro, Ana. Muito obrigada por alegrar as minhas tardes. Deus te abençoe. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. É o que eu falo, gente. Tem maledite em todas as idades. Algumas mexem os seus pauzinhos ali com magia, simpatia, sei lá o quê. Outras é só no zóio ruim mesmo, na intenção do desejo ruim para outra pessoa. Mas o que existe aí são pessoas más, né? Pessoas amarguradas, pessoas infelizes que querem ver os outros mal também. Bom, esses foram os relatos de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!